O Tribunal de Contas da União identificou 128 presentes recebidos por Jair Bolsonaro que foram indevidamente registrados no acervo privado do ex-presidente. Essa é uma apuração de Renata Agostini com reportagem de Tainá Farfan. De acordo com os auditores, 111 presentes recebidos não se enquadram no perfil de itens personalíssimos e, por isso, deveriam estar no acervo público. Outros 17 itens têm valor comercial muito elevado e, por isso, também deveriam estar incorporados aos bens da União. O TCU aponta que existem ainda itens entregues a Bolsonaro que sequer foram registrados. Ao menos 11 presentes ofertados ao ex-presidente e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não foram catalogados. Por conta disso, os auditores do tribunal recomendam que o governo instaure procedimento para reavaliar os bens recebidos por Bolsonaro, Michele e também assessores próximos durante o período do governo do ex-presidente. O Planalto foi acionado há cerca de 2 semanas pelo TCU para se manifestar sobre o caso e os comentários do governo foram levados em consideração no trabalho da Corte. A Presidência da República informou ao tribunal, por exemplo, que itens já devolvidos por Bolsonaro, como um fuzil e uma pistola, não estavam registrados oficialmente no acervo da União. O mesmo aconteceu em relação a um estojo de joias dado pelo governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e investigado no caso das joias, entrou com pedido de liberdade provisória no STF. A avaliação de agentes da investigação é de que as informações prestadas até o momento não são suficientes e de que ele tem tentado omitir o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no imbróglio. A expectativa é de que, homologado um acordo de colaboração premiada, Cid preste novos depoimentos à Polícia Federal e apresente novos indícios de irregularidades. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirma que o ex-presidente nunca teve qualquer ingerência no processo de classificação dos presentes recebidos e que essa tarefa cabia ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que adotou os procedimentos que entendeu seriam os corretos, sempre dentro da legislação. Jogar para a nossa análise e começar aqui com o nosso convidado, Silvio Cassione. Silvio, me parece que esse é um episódio, queria te ouvir um pouco, tanto do ponto de vista de impacto político que essa história tem desde que ela foi revelada, o primeiro caso, uma reportagem do Estadão e depois uma série de outras descobertas e ali, finalmente, essa operação da Polícia Federal que mostra a movimentação que foi feita, inclusive de recursos financeiros nos Estados Unidos. O quanto isso acaba sendo uma consequência de um modo de governar que foi adotado no governo Jair Bolsonaro, de pouca atenção para protocolos e formalidades e que acabam levando a esse tipo de situação que depois fica mais difícil de ser explicada. Bom, boa noite, Yuri, boa noite, Thaís, boa noite, Daniel, muito obrigado pelo convite. Esse caso é só um dos vários problemas, né, que o ex-presidente tem enfrentado. Mesmo que no final do governo, naqueles meses finais, a gente ouvisse muito dos aliados do ex-presidente que várias das ações ou falas que ele tomaria tinham um grande cuidado de evitar qualquer passo em falso, porque ele sabia que, ao sair do governo, ele correria o risco de ser alvo de investigações, de processos criminais. E a gente percebe como, meses depois de terminar o governo, ele ainda assim é alvo de várias investigações, processos sobre presentes, processos sobre vacina, processo sobre a minuta que apareceu nos celulares. O impacto de tudo isso no curto prazo, sobre o presidente, é muito negativo, né? Agora a gente está naquela fase de suspense sobre aonde as delações ou os processos vão nos levar. A gente viveu isso alguns anos atrás, em outras circunstâncias, contra outros atores políticos. A gente vive agora essa mesma fase, aonde essas delações vão nos levar. O ex-presidente Bolsonaro já perdeu os direitos políticos. E hoje, em Brasília, existe uma expectativa de que algum desses processos pode acabar, eventualmente, até o levando à prisão. Mas o efeito mais duradouro de longo prazo, ele não necessariamente vai tirar
o ex-presidente Bolsonaro do jogo. A gente tem que separar bem o que acontece nesse primeiro momento do que acontece nas próximas eleições ou na polarização do país, mesmo com esses casos que o ex-presidente tem enfrentado. Deixa eu jogar para você, Thaís, dentro disso que o Silvio colocou, né, do quanto era esperado que Bolsonaro tivesse problemas, mas conversando com algumas pessoas, principalmente nesse caso aqui, de como catalogar esses presentes, da legislação que havia, dos procedimentos que eram possíveis de serem tomados, e fica essa sensação de que houve descuido, de que não se privilegiou a técnica, ali o conhecimento da própria burocracia, daqueles servidores que estão sempre lá fazendo, sabem como a coisa funciona e acaba-se depois tendo esse tipo de situação. Mas, como o Silvio disse, seja lá o que acontecer nesses processos, seja do ponto de vista administrativo, como essa questão do TCU, seja do ponto de vista criminal, como o que pode surgir dessa eventual colaboração de Mauro Cid, fica ainda o efeito político, a força política de Bolsonaro. Queria te ouvir um pouco a sua percepção do quanto essas investigações, por mais minuciosas e técnicas que elas sejam, elas jamais vão conseguir convencer todos de que elas foram técnicas minuciosas e não persecutórias ou não revanchismo contra um ex-presidente que não está mais no poder. Yuri, boa noite a você, boa noite a todos. Oi, Silvio, que bom ter você aqui, Daniel. Interessante você falar isso pelo seguinte, porque na investigação de Lula, 1/3 da população nunca acreditou em tudo que ele fez, né? Então, nós temos quase que uma repetição dessa história, só que na outra polarização. A minha interlocução mais recorrente, é com o mundo econômico, né? Mercado financeiro, empresários, que são duas categorias que foram muito identificadas com o Bolsonaro. E a minha percepção, assim, eu não consigo ouvir, nunca ouvi de uma fonte do mundo econômico, desde que esse escândalo começou, alguém tentar defender o presidente. Claro que eu estou dando uma amostra aqui que não pode ser apenas anedótica. Mas, de qualquer forma, a minha percepção é que o pragmatismo das decisões, depois de tanta crise, o Brasil mal se recuperou do biênio de recessão 2015-2016, aí vem a pandemia, né? Depois de um período de eleição, quer dizer, o Brasil vem tendo chacoalhos e buscando, né, a economia buscando colocar a cabeça para fora da água já há alguns anos. Então, a minha percepção é de que o pragmatismo hoje para a tomada de decisões, com tudo que o Brasil conseguiu avançar de mudança nos últimos anos, está mais forte do que qualquer tentativa de salvar, justificar ou mesmo debater o que o ex-presidente vive hoje. E mais, existe uma adesão já, uma sinalização muito forte de uma adesão ao governador de São Paulo, né? Que é uma figura que já era muito elogiada por esse grupo e que continua sendo identificada como uma promessa de um representante da direita, não essa direita de Bolsonaro, uma direita mais extremista e radical, uma direita mais racional, que pensa do ponto de vista liberal, mas assim, tomando decisões mesmo baseadas na lei e no que é bom para o ambiente de negócio no Brasil. Daniel, boa noite mais uma vez para você. Acho que vale você compartilhar com a gente também, né, ali, até por tua função aí em Brasília, um pouco mais, destrinchar um pouco mais dessa decisão não, né, dessa auditoria, desse relatório do Tribunal de Contas da União, mas também te ouvir do ponto de vista político, de como caiu aí em Brasília mais um elemento que coloca essa gestão de presentes, principalmente esses recebidos do exterior e com valores significativos, como uma questão tão crucial no futuro do bolsonarismo e da oposição ao governo Lula e aí, por consequência, do próprio governo Lula diante de uma oposição que vê a sua principal voz enfraquecida por essas investigações. Yuri, boa noite para você, boa noite a todos. Nas últimas 48 horas, realmente a situação de Jair Bolsonaro se complicou bastante e eu vou tentar aqui conectar as diversas informações que foram chegando.
Primeiro, o relatório do TCU, que ainda não é público, mas foi obtido pela CNN aqui em primeira mão, pela Renata Agostini. Ele diz o quê, em essência? Que Bolsonaro incorporou indevidamente ao seu acervo privado 128 presentes de autoridades estrangeiras. 111 não poderiam ter sido incorporados ao acervo privado porque não eram de uso personalíssimo, e 17, aí, portanto 111 mais 17, 128 no total, não poderiam ter sido incorporados ao acervo privado porque tinham alto valor. Então, você mencionou ali há pouco, Yuri, a tese do descuido. Essa é a tese mínima, mas é uma tese que favorece a defesa de Jair Bolsonaro. De que, olha, houve um descuido ali do gabinete de documentação e patrimônio histórico da Presidência da República, não soube classificar direito, isso, sim, sabe como são, as coisas são muito difíceis, é muito fluxo de trabalho. A tese do descuido favorece Jair Bolsonaro. O problema é o seguinte, a questão é, houve alguma coisa além do descuido? A Polícia Federal classifica o que ela chama de atuação de uma organização criminosa, palavras da PF, em 5 eixos. Um desses eixos é o uso do Estado para obtenção de vantagens pessoais. E aí, no dia 5 de março, segundo uma mensagem interceptada pela Polícia Federal, naquela operação nos Estados Unidos para vender joias, vendeu alguns itens, depois teve que Frederico Assef comprar de novo e fazer uma operação resgate de volta para o Brasil. No dia 5 de março, o antigo chefe do Departamento de Patrimônio e Documentação Histórica da Presidência avisa Mauro Cid, é consultado por Mauro Cid pelo WhatsApp, e Mauro Cid recebe a informação de que esses itens não poderiam ser vendidos, quanto menos fora do país. Então, que não poderia haver obtenção de vantagens pessoais por parte de Bolsonaro em decorrência desses presentes incorporados, como diz o TCU hoje, indevidamente. Bom, aí aparece a delação premiada de Mauro Cid, que muito provavelmente será homologada por Alexandre de Moraes nos próximos dias. E onde que entra a delação? A delação de Mauro Cid precisa apontar ali, alguns investigadores estavam explicando isso para a gente hoje ao longo do dia. Nessa delação, o Mauro Cid não pode dizer, olha, eu ouvi dizer que Bolsonaro disse para outra pessoa, não vale em conversas com terceiros. O que ele tem que dizer, e aí é o avanço possível, é dizer, olha, o Bolsonaro me disse tal coisa. Eu orientei o presidente Bolsonaro a tal coisa. Isso sim. E aí você começa a conectar esses vasos comunicantes e dizer, puxa, a venda das joias traz esses elementos que talvez venham a ser trazidos na delação de Mauro Cid, com obtenção de vantagens pessoais, como diz a PF, a partir de presentes que não deveriam ter sido incorporados ao patrimônio pessoal de Jair Bolsonaro. E aí a coisa se fecha. Então, o risco de que Jair Bolsonaro tenha que responder por alguma coisa séria, esse risco aumentou muito nas últimas 48 horas. Quer pegar, Silvio? Sim, quero fazer um outro comentário sobre o caso dos presentes, que, na verdade, embora seja aquele que hoje pareça mais avançado, que traga mais problemas concretos para o ex-presidente, ele não é o maior problema do Bolsonaro. Assim como o triplex não foi o maior problema do Lula lá atrás, né? O maior problema do ex-presidente Bolsonaro foi a ameaça que foi vista pelas instituições brasileiras, pelo sistema político, contra a democracia. Atacar o sistema eleitoral, estar rodeado de um grupo de pessoas que reiteradamente colocou em xeque a democracia, o sistema eleitoral brasileiro. E isso é o principal motivo para a resposta bastante forte que o ex-presidente tem recebido das instituições e principalmente do judiciário. São, para quem 1, 2, 3 anos atrás se dizia assustado com o risco que a democracia brasileira enfrentava, o que está muito claro é que a democracia brasileira tem anticorpos muito fortes contra qualquer noção que surja, a ideia que surja de uma ruptura com o sistema eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê tudo isso, também não é
não dá para falar numa democracia saudável quando ela não tem credibilidade, ou suas instituições não têm credibilidade perante uma grande parte da população. Quando as instituições vão de um extremo a outro, em 10 anos, desde a crise de 2013 que a gente viveu, que o povo foi para a rua reclamando de falta de representatividade, reclamando que não confiava em partido, não confiava em governo. E de 10 anos para cá, o sistema político brasileiro foi de um lado para o outro e condenou de um lado, condenou do outro, tem delação premiada para um lado, para o outro. E o que você vê quando se faz uma pesquisa de opinião é que as pessoas não confiam, ou muita gente não confia no judiciário, nos partidos, no sistema eleitoral. Tem um terço que nunca acreditou na Lava Jato, tem um terço, 40%, que hoje não acredita no que está acontecendo nesse processo contra o ex-presidente Bolsonaro. E esse vai e vem, para o longo prazo, é um problema para a democracia brasileira, porque a vontade de representação, a vontade de um sistema político que não seja visto como quebrado, isso vai continuar presente nas próximas eleições. Quero te fazer uma pergunta. Você falou na tua primeira interjeição aqui da possibilidade do presidente Bolsonaro ser preso. E estou me lembrando da discussão antes da prisão de Lula, que havia uma preocupação muito grande do abalo que isso causaria, né, na percepção. Assim, você prender um presidente da República não é uma coisa simples, né? E o Brasil viveu isso com Lula. Só que foi um processo que demorou muito. Ele foi preso 7 anos depois de deixar o governo, né? Quer dizer, houve um descolamento muito grande entre a saída dele e a sua prisão. E foi um caso arrastadíssimo. Todo o desgaste do governo Dilma no meio desse caminho. No meio do caminho, ou seja, então foi um processo que foi sendo alimentado durante 7 anos. E nem isso justifica, né? Ou pelo menos transformou o Brasil imune ao trauma de prender um ex-presidente, independentemente aqui da questão de mérito. Estou falando do ponto de vista institucional, vale para qualquer país. Eu queria ouvir a tua opinião, o seguinte, que risco representa a chance da gente ter, de novo, uma velocidade muito maior, né, entre o fato e a causa, o fato e a consequência, a prisão de um presidente. O simples fato de haver a possibilidade dele ser preso nesse tecido social que flertou com um esgarçamento da democracia. Eu acho que o resultado do processo em si é muito difícil a gente se antecipar e dizer se é justo, se não é justo. Isso não cabe a nós, no fim das contas, né? E eu acho que o mais importante é o processo que leva a isso, né? E se do ponto de vista político, pelo menos, político eleitoral, do ponto de vista da cabeça do eleitor, que é para quem a democracia serve, né? Para essas pessoas, metade que vota ou votou no ex-presidente e a outra metade que está desde o governo querendo que ele seja preso, né? Que virou na posse, gritando sem anistia, né? Existe um clamor também pela prisão do ex-presidente Bolsonaro. A população está polarizada. É importante que o processo seja visto como equilibrado, que o processo seja visto como justo, porque isso vai garantir legitimidade ao resultado, né? E o que a gente nota, pelo que o eleitor diz, não é uma conclusão nossa que o processo é desequilibrado, mas o que o eleitor diz é que ele vê falhas e os atores políticos exploram essas falhas. Do lado do PT ou daqueles que foram processados pela Lava Jato, sempre houve um discurso muito forte de que a Lava Jato era um processo de perseguição política. E o ministro Toffoli, nessa semana, classificou a prisão do presidente Lula, então ex-presidente, como o maior erro da justiça brasileira. Então, isso é usado pelos próprios atores políticos. E agora é o mesmo, pelo outro lado. O ex-presidente Bolsonaro e todo o seu grupo, a cada passo em falso do judiciário, coloca isso como uma prova, uma evidência de que isso tudo não passa,
de uma perseguição. Agora, o Yuri, se eu Bem rapidinho, só Daniel, puder fazer um adendo ali, tem gente no PL, partido de Jair Bolsonaro, e muito próximo a Bolsonaro, que diz o seguinte, e aí sem entrar, pelo amor de Deus, em juízo de valor, se tem argumentos ou provas para prender, se não tem para prender, mas que olha para essa possibilidade de prisão e fica docemente constrangida com essa possibilidade, pelo seguinte: só ele fala assim, poxa, em 2026 nós vamos renovar a Câmara e vamos renovar 2/3 do Senado. Se Bolsonaro for preso, a gente consegue 40 senadores e 150 deputados. A conta pode estar um pouquinho inflada, mas isso para dizer que no PL a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro é vista como uma catapulta para uma boa eleição em 2026. E daí o quanto esse papel de investigação e processo judicial vão ser cruciais nessa equação.